Em novembro de 1961, foi criado o Quarteto Fantástico por Jack Kirby e a lenda Stan Lee. E desde então, diversas adaptações do time foram feitas, tanto para as próprias HQs, com novas séries e sagas, quanto para as animações, games e chegamos ao cinema. No cinema, nós já tivemos uma adaptação que foi muito bem quista, que foi de 2005, que eu particularmente gosto bastante, e até mesmo a de 2007. E finalmente chegamos no fatídico ano de 2025, com um novo filme do Quarteto. Definitivamente, a Marvel não vem passando por bons tempos. Várias séries e filmes flopados. Mas, no meio de tanta merda, veio um filme realmente fantástico. Eu sou o Espantalho. E eu sou o Charada. E seja bem-vindo ao Asilo Arkham. Bem, a gente tá literalmente aqui antes de entrar no cinema e a gente vai gravar agora qual é a nossa expectativa pra esse filme. Bom, falar pra tu, a minha expectativa pra esse filme não é muito alta não tenho muita esperança de que vá fazer alguma coisa, já que a Marvel ultimamente só tá fazendo merda, como fez com Madame Teia e entre muitos outros que tiveram por aí. Mas eu confio na Susan Storm e nos apresentadores que vai ter lá. Apresentadores é foda. Tá, a minha expectativa pra esse filme, ela é moderada, tá ligado? Porque, bem, como o Charada falou, cara, tipo, a Marvel nos últimos tempos só tá fazendo merda, tanto em série da Disney Plus, Coração de Ferro, que ela lançou agora essa porra dessa série, caralho, dói na minha alma ver essa merda. Tanto que eu vi, tipo, começo do primeiro episódio e já dropei, tá ligado? Então, assim, minha expectativa é moderada, tá ligado? É, tipo, beirando o ruim, tá ligado? Eu tô botando fé no máximo no Pedro Pascal, que vai ser o Fantástico. E no Coisa, porque o CGI do Coisa ficou muito foda. E o traje deles também, pô, tá do caralho. Então, assim, minha expectativa tá moderada, tá ligado? Então, bem, a gente vai voltar quando a gente vê o filme e fiquem com a review. Bom, minha expectativa após ver o filme mudou completamente. No início eu não tava esperando nada, mas depois que eu vi o filme, eu realmente gostei muito do filme. É um filme realmente fantástico. Bem, como vocês viram, há alguns segundos atrás, ao menos eu espero, é que a minha expectativa pra esse filme, ela era mediana puxando pra baixo. Porque das duas uma, ou a Marvel ia terminar de foder o Quarteto Fantástico, ou ela iria fazer tipo o básico, tá ligado? Mas minha expectativa foi completamente obliterada, tá ligado? Porque esse filme é realmente bom. Minha expectativa foi superada com sobras, tá ligado? Superou bastante a expectativa. Eu, de fato, não esperava que a Marvel ia ter essa redenção que teve com esse filme. Bem, acho que o primeiro ponto e um dos mais importantes pra vocês entenderem o porquê que esse filme é tão legal na nossa visão é o enredo dele. Esse filme ele já começou com o Reed descobrindo que a Sue tava grávida. E isso era algo muito estranho, porque eles já estavam tentando ter um filho há, tipo, 2 anos. Eles tiveram do nada, tá ligado? E bem, mais pra frente no filme, eles descobrem que o Galactus tá vindo comer a Terra. Até porque aparece surfista prateada e já a gente fala melhor sobre essa surfista prateada mulher. Aí beleza. Aí eles vão lá atrás do Galactus e eles descobrem que o Galactus, ele quer o filho do Reed e da Sue. E bem, depois eles vêm pra Terra e tentam não salvar a Terra, mas... Lógico que salvar a Terra, né? Mas eles tentam usar uns portais pra colocar a Terra pra outro lugar, no espaço. Mas bem, por alguns motivos eles descobrem que transportar a Terra pra outro lugar no espaço ia dar uma merda do caralho. Então eles decidem mudar de ideia, transportando o Galactus pra casa do caralho. Então o plano deles é esse, e é isso que acaba acontecendo no final. Eles de fato mandam o Galactus para outro lugar bem distante no universo. Bom, na minha opinião, o enredo ficou muito bom, bem detalhado e etc. Mas tinha alguns furos de roteiro. Por exemplo, como caralhos o Homem-Tocha conseguia sair do espaço e não ficar sem oxigênio. Enfim, mas isso a gente deixa passar. E tinha outras coisas também que eu deixei relevar assim, mas que poderia ter sido escrito melhor. Bem, eu mesmo gostei pra caralho desse roteiro. É um roteiro que não dá a impressão que você tá lendo um roteiro preguiçoso, sabe? Parece que realmente foi um roteiro bem feito e bem revisado. E com certeza o pacing do filme tava muito envolvente. Não foi um filme tão longo, sabe? Acho que deve ter sido menos de 2 horas o filme.
bem, não é um filme que te deixa cansado de ver, ele tá sempre sendo bem dinâmico, e os atos do filme são muito bem demarcados. Então, e também a transição entre eles é muito boa. Então, como um todo, o roteiro desse filme com certeza foi muito bom. Bom, já os designs do filme eu também achei muito bom, com uma boa ambientação, animação, o cenário no geral e os trajes deles ficaram realmente muito incríveis, velho. Evoluiu muito de 2011 pra 2025, isso dá pra perceber nitidamente. Bem, pra mim, toda a parte que diz respeito ao design das coisas nesse filme, tava tudo foda, tá? Tava tudo foda no design. Pô, os trajes dele tava foda, aquele carro que eles usam no filme, puta que pariu, muito bom. Foguete também, do caralho. A cidade, o design da cidade, a ambientação, nossa, tava tudo perfeito. O Galactus, o design dele, puta que pariu, muito bom. Enfim, o design de tudo ali eu achei espetaculoso, cara, muito bom, de verdade. Ah, e mais uma coisa sobre os designs das coisas do filme, se passava numa época em que os Vingadores não existiam, então era meio que tudo uma tecnologia meio do passado. Anos 90, anos 90. Anos 90. E nisso, velho, era muito incrível porque tinha carros antigos, televisões antigas, e mesmo assim, tipo, mostrava um nível de tecnologia que até hoje não temos. E bem, agora vamos a um ponto que é, pra mim, a melhor coisa do filme, que são os personagens dele. E o primeiro que a gente vai falar aqui é sobre o Reed, que é interpretado pelo nosso grande, saudosíssimo Pedro Pascal. Bem, eu tava esperando um Reed Richards mediano, mas esse Reed, pô, ficou muito bom. O Pedro Pascal entregou pra caralho, tanto em atuação quanto ele vestido como o Senhor Fantástico e a caracterização dele, porra, ficou muito bom. E todo aquele trama de, tipo, ele se achava o cara que sabia de tudo, de ser o mais inteligente, e no filme a palavra que ele mais fala é eu não sei. E eu achei isso muito foda, tipo, a coisa que ele mais fala no filme é isso, e dá pra ver que ele tá perturbadaço, porque o tempo todo ele tenta saber das coisas, mas ele não consegue saber, ele não tá sabendo, tá ligado? E ele se estressa de verdade por causa disso. Então todo o drama dele, tipo, dividido entre dar o filho dele pro Galactus, eu já vou explicar o porquê, ou tentar combater o Galactus, e a Terra ficando puta com eles porque eles não quiseram dar o filho deles, enfim. O Reed também muito inteligente durante o filme, toma decisões muito inteligentes, dá pra ver que é realmente um gênio, e eu acho, bato o martelo e falo que ele é mais inteligente do que o Tony Stark, tá? Pode me xingar nos comentários, mas eu acho que o Reed Richards, pelo menos dos HQs, é mais inteligente do que o Tony Stark. E bem, esse Reed Richards tá perfeito, não mudaria nada, tá lindo, tá lindo. Reed Richards, na minha opinião, também ficou muito bom, porque ele entregava o que o filme pedia pra ele, que era basicamente pra ser uma pessoa inteligente. Ele mostrava isso tomando atitudes e decisões rapidamente, como ele tomou na decisão do espaço, em que ele tava tentando sair da surfista. Nave, né? Que ele tava tentando despistar a surfista, e ele foi o seguinte, foi trazer a surfista para uma estrela que tava... Estrela de nêutrons. Uma estrela de nêutrons que tava prestes a eclodir com ela, que ela ia ser sugada pra lá. Enquanto isso, A Sul tava parindo a criança. Sim, ela tava parindo uma criança lá mesmo. O Franklin, e por sinal eu acho esse nome muito ruim. Isso foi do caralho, porque ele tomou essa decisão pondo em risca... No meio do parto do menino, porra. Ele tomou essa decisão pondo em risca, tipo, tudo, assim, todas as pessoas que estavam naquela nave, tá ligado? A única chance de fugir era essa, né? E conseguiu, ele é foda. Bom, e a CGI do coisa ficou muito incrível, porque depois mostra ele com barba no filme. E ele tentando aparar a barba com um aparador de pedra, tá ligado? Eu achei isso muito irado. Que, porra, mano, por mais ele sendo a única pessoa de pedra no planeta, fizeram uma parada especificamente pra ele comprar, entendeu? Eu achei isso foda pra caralho. E, além disso, ele em todo filme, assim, ele tem um ar meio de amigável. Eu achei isso muito da hora dele, tá ligado? Que, tipo, porra, ele seria muito meu brother, assim, se ele existisse na vida real. E bem, a minha opinião sobre o Coisa é que eu achei ele muito bom também, mas ele poderia ser melhor. Tipo, pra mim, o Coisa dos filmes de 2005 e 2007 são os melhores que tem, porque esses coisas, tipo, eles trazem aquele dilema do Coisa de, tipo, todo mundo que ganhou os poderes no Quarteto Fantástico, seja o Sul, o Reed ou o Johnny, eles continuam normais, assim, em aparência, mas ele virou um monstro, tá ligado? E, tipo, o Coisa desses filmes mais antigos, ele realmente olhava pras pessoas e pensava, porra, elas nunca vão me aceitar do jeito que eu sou. Eu virei um monstro, tá ligado?
eu nunca vou poder ter uma família, nunca vou me casar com ninguém, tá ligado? A gente via esse dilema dele, o quanto ele ficava magoado com isso, tá ligado? E esse a gente até via em alguns momentos, ele, tipo, olhando pras pessoas assim de longe e tal, tentando interagir, mas sempre de um jeito meio desconfortável, porque ele sabe que ele é um monstro ali, saca? Mas de todo jeito eu achei ele muito bom, tá? O dublador dele ficou muito bom, o CGI ficou caralhoso, muito bom, o traje dele, cara, não tenho o que reclamar sobre ele. Eu espero que nos próximos filmes eles aprofundem mais essa angústia que o Coisa tem. E pra mim, a melhor cena do filme foi quando ele tá lá, ele e o Johnny no céu, e o Johnny tá tipo, fala aquela frase, e eu não vou falar. Até que ele fala, tá, na hora do pau. Ah, como eu amo ele falando isso, cara, muito bom. E bem, pra mim o Coisa, eu daria um 9 de 10 pra ele, tá? Muito bom, muito bom, muito bom. E bem, agora falando sobre a Susan Storm, minha opinião sobre ela é que, cara, muito boa, tá? Tanto a atriz entregou pra caralho no papel, quanto a Susan no filme, ela é muito boa, tipo, eu gostei muito do desenvolvimento do personagem. E ela como mãe, tipo, preocupada com o filho dela, tipo, não querendo dar por nada a criança, tá ligado? E também naquela cena final, no final do filme, que ela, tipo, para o Galactus e fica empurrando o Galactus com os poderes dela. Eu pensei, ok, isso seria impossível nas HQs, porque, porra, a Susan Storm empurrando o Galactus, what the fuck, mas, mesmo assim, muito foda que você vê que ela tava disposta a se sacrificar pelo filho dela mesmo, tá ligado? E, tipo, ela é toda democrata no filme, ela, tipo, faz reuniões com a galera das Nações Unidas, enfim, é uma Susan muito boa pra mim. Essa Susan, pra mim, ela tá um pouquinho pior do que do filme de 2005 e 2007, mas enfim, ainda assim tá muito foda. Bom, minha opinião sobre a Susan Storm é que realmente ficou muito bom, ela entregou o que o personagem deveria, mas eu tenho algumas exceções. Por exemplo, eu achei muito escroto a parte dela ter sido revivida pelo filho no final do filme. Nossa, foi horrível, cara, caralho, muito ruim. Eu acho que pro filme, tipo, ficar melhor assim, deveria ter um ar mais de... Porra, tá bom, a gente salvou o mundo, mas custou muito caro. Custou muito caro. Isso, caralho, isso. A gente perdeu a mãe de um futuro filho que vai ser caralhoso. Se você já viu HQ, você sabe do que eu tô falando. E eu acho que essa parte do filho, mesmo tendo 0 meses de idade, tá ligado? Ter ressuscitado a mãe, flopou demais um pouquinho, porque... Estragou o final. Estragou o final. Mas isso não estraga o filme, tá? Isso é só um detalhe ruim, mas de resto, tá? Isso não estraga o filme, tá? Pode ficar tranquilo. E bom, já mudando agora de personagem, agora a gente vai falar um pouco sobre o Tocha Humana. Na minha opinião, ficou do caralho, com exceção no início. No início eu pensava que, porra, mano, ele tava chato pra caralho, ele tava implicando com o Reed a respeito dos trajes. E nisso eu pensei que, mano, cagaram com o boneco, porque antes eu achava ele foda, sendo que ele começou a implicar com coisas pequenas que era pra fazer um traje novo. E também, sem contar o ar que... Mano, eu olhava pra cara daquele boneco, assim, daquele personagem, daquele ator, e dava uma vontade de bater na cara dele, sinceramente. E bem, minha opinião sobre o Johnny é que regrediu também, né? Eu tô falando isso todo personagem. Assim, porque pra mim, velho, de verdade, o único personagem que pra mim tá melhor do que nos filmes antigos é o Senhor Fantástico, tá? O Pedro Pascal, nossa, eu amo o Pedro Pascal. Mas enfim, continuando sobre o Tocha Humana, não vamos sair do tema, né? Bem... Eu acho que ele tava bom, eu gostei bastante do personagem, só achei ele meio irritante em alguns momentos e também a relação do Johnny com o Ben, né, o Coisa, também regrediu, mas também ainda tá legal, ainda tá engraçado de ver a interação deles. E de todo jeito, no final do filme, quando ele vai sacrificar, nossa, foi muito foda. Sem contar o Chavex. Ah, sim, isso aí foi muito foda, isso foi muito foda. Porque ele toda hora tá tentando chavecar a surfista prateada, eu não julgo, porque era dentro, mas de resto, era dentro. Mas bem... Aquele final do filme, na qual eles não iam conseguir mandar o Galactus pra puta que pariu, que ele decide sacrificar, tá ligado? Mas no final de contas ele sobrevive, tá? Mas eu vou falar o porquê. Que ele fala pro Franklin que o tio Johnny dele ama muito ele. Porra, muito foda. Fiquei, caralho, ele vai sacrificar mesmo. Não morreu, mas se morresse ia ser um final muito foda pra ele, tá ligado? Eu acho que, na minha opinião, quem deveria morrer era a Susan e ele. Ia ficar muito foda. Ia metade do time. Não, ia ficar do caralho, do mesmo jeito, porra. Tava pra nascer outro 3 aí, era só de eu esperar mais 17 anos, ia ser trio fantástico. Vai tomar. E bem, falando sobre o Franklin... Nome fudido, por sinal? Sim, nome ruim, eu acho. Mas assim, eu sou suspeito a falar, mas eu não gosto muito desse tropo de... Ah, esse bebê, ele é foda, ele é muito poderoso, ele é todo poderoso, o caralho a 4. Eu acho isso muito chato. Mas bem,
Eu acho que ele cumpriu um papel legal no filme, até porque esse bebê, ele tinha capacidade pra suceder o Galactus, coisa que é o objetivo dele, e já a gente fala sobre isso. O bebê, como um todo, foi tipo, metade do filme foi punhetando esse bebê, tá ligado? Falando, que vai pra nascer o bebê, e a Susan lá com o buchão e tal. Mas bem, o bebê é foda, o bebê não é aquilo, será que vai ter poder, será que não vai? Pois é. E bem, descobrem que ele é um bebê super poderoso quando ele nasce e tal. E bem, eu acho isso um tropo muito chato, tá ligado? Porque ele vai ser poderoso demais, pô, vai perder a graça do bagulho, tá ligado? Que qualquer coisa no futuro, mano, chega um problema, joga a porra do bebê, que o bebê resolve, caralho. Negócio chato pra caralho. Mas beleza. De resto, bebê, muito da hora. O problema também, outro problema é que ele reviveu a Susan, tá ligado? Não deveria ter revivido. Pois é, mano. Porque se o bebê sabe reviver todo mundo, qual é o peso da morte dos personagens? Pô? Então... Se algum personagem morre, bota o bebê nele que o bebê resolve, caralho. Porra, velho. Chato. Tipo, mano, o bebê tem capacidade de reviver alguém. Então, tipo, mano, foda-se se morreu ou não, tá ligado? Você pode se sacrificar ali e que o bebê, mano, taca o bebê na pessoa e já revive, tá ligado? Essa porra desse bebê tem uma GA na passiva, mano, vai se fuder. Ele é fã de LoL e eu também. Enfim. Bom, e a surfista ficou do caralho. Realmente eu macetava muito. Porque puta que pariu. Se a Marvel sabe escolher pessoas com um corpo perfeito pra atrair mais gente, atraiu, funcionou completamente. Sabe o que é isso? Se chama marketing, estratégia. Estratégia do grego, estratégia. Do latim, estratégia. Enfim, ficou do caralho. Eu realmente gostei muito dela. Teve alguns momentos assim que, porra, mano, deu muito... uma enfatizada legal nas silhuetas, se é que você me entende. Mas enfim, no final ela ficou muito foda. Foi apresentado também no filme que ela também teve o planeta fudido pelo Galactus. E o final dela, puta que pariu, ela se sacrificando assim pra salvar toda a humanidade. Uma coisa que ela não fez no planeta dela, tá ligado? Que ela não conseguiu fazer. E que ela, mano, destruiu vários outros planetas e ficou com essa culpa, assim. Ficou do cacete isso. E no final ela salvou a Terra, fazendo com que todo mundo lá ficasse de boa, se sacrificando e mandando ela e o Galactus pra puta que pariu. Pra dentro do portal lá. E bem, a minha opinião sobre a surfista é que, assim, no primeiro momento eu admito que eu torci o nariz pra surfista prateada, tipo, porque transformaram o surfista numa gostosa e tal, mas bem. Eu me acostumei, tá? Eu me acostumei bem rápido com isso. Eu logo fiquei, mano, foda-se, beleza, tá tranquilo. Porque eu achei que essa personagem ficou muito boa, cara. Porque deram toda uma lore pra ela, coisa que no filme de 2007 não tem com muito aprofundamento, a lore do surfista. E também toda aquela coisa, ela começar uma serva fiel do Galactus e no final, tipo, ela se sacrificar pra mandar o Galactus pra outro lugar no universo pra ajudar o planeta Terra, porque o Johnny, que passa o filme todo chavecando ela, eu não julgo, também faria. Ele acaba convencendo ela a ajudar eles, porque ela acaba lembrando do próprio planeta e da própria família e de tudo que aconteceu com ela, fazendo ela se sacrificar pela Terra, porque o Johnny meio que fez ela lembrar de tudo e ativar a empatia na cabeça dela, se jogando junto com o Galactus dentro do portal e indo os dois pra puta que pariu, não ironicamente. E agora, chegou finalmente a hora da gente falar do antagonista desse filme, que é o Galactus. E bem, eu gostei pra caralho dessa escolha de antagonista. Não é quem eu queria que fosse. Eu queria que fosse ou o Doutor Destino ou o Planeta Vivo. Mas de todo jeito, Galactus foi muito foda no filme. Tipo, a caracterização do Galactus ficou linda. O CGI dele ficou muito foda. A adaptação do Galactus, porra, excelente, cara. Excelente. Gostei muito, principalmente porque deu muita ênfase na psique do Galactus, na parte de que ele tá sempre com fome e ele nunca consegue descansar de verdade. Ele nunca descansa, sabe? E isso deixa ele completamente perturbado, tá ligado? Tanto que é por isso que o Galactus quer o filho do Reed da Sul. Porque aquele garoto tem a capacidade de suceder ele. Aí, tipo, ele ia passar o trono pra ele, pro garoto, pra ele finalmente poder descansar. Porque o Galactus é um cara que ele tá amaldiçoado, cara. Ele não tá bem ali, tá ligado? Aquilo ali é uma maldição pra ele. Ele odeia ter que fazer aquilo. Ele tá sempre com fome. Tem que sempre matar pessoas, tá ligado? Isso é uma maldição, tá ligado? E tudo que o Galactus quer é se livrar daquela maldição, saca? Então, bem, pra mim o Galactus foi muito, muito bem feito, de verdade. Na minha opinião sobre o Galactus, é que realmente ficou bom pra caralho tudo que ele fez no filme. Mas eu acho que eu esperava um pouquinho mais de tamanho da CGI dele, porque quando
mostraram ele lá, velho, tipo, os humanos lá perto dele, o Reed, toda a galera lá do Quarteto Fantástico tava perto dele e, tipo, tava falando só com uma parte, assim, do rosto dele, tá ligado? Tipo, mano, o cara era extraordinário, velho, tinha um tamanho absurdo, assim. Aí ele chegou pra Terra, viado, e ficou, tipo, num tamanho muito de boinha, assim, tá ligado? Davam o quê? Umas 4 pessoas, assim. Eu achei isso meio paia, mas no geral, tipo, ele como personagem, desenvolvimento dele, o que ele queria que fizesse com a sucessão do trono, que era pro filho, que o filho tinha um poder absurdo. Por fim, eu realmente gostei muito de tudo que o Galactus fez, suas intenções e etc. Eu achei um personagem bem desenvolvido também. E, mano, a cena pós-crédito tem uma coisa que eu não gostava muito, que você tinha que esperar muito tempo no cinema, e isso de vez em quando atrapalhava, porque você não sabia se ia ter ou não ia. Geralmente na Marvel tem, mas tipo... Por isso que eu fiquei até aliviado, mas dessa vez não, mano. Demorou nem 3 minutos pra ver a cena pós-crédito e falar pra vocês que essa cena pós-crédito focou do caralho, apresentando uma cena pra gente que o bebê, juntamente com A mãe dele, né? com a mãe, e sendo visitado pelo destino. Quer dizer que o bebê realmente vai ser do caralho e vai ter superpoderes inimagináveis. Tanto é que a gente já sabe que ele vai ter no futuro. E já a minha opinião sobre a cena pós-crédito, eu confesso que fiquei de pau duro, porque o Doutor Destino, mano, eu sou um grande fã do Doutor Destino. Até porque a gente sabe que ele vai ser interpretado pelo Robert Downey Jr. E eu achei que isso vai ficar muito foda, tipo, do caralho mesmo, tá? Então, eu, no cinema, me deu vontade de gritar, mas eu fiquei com vergonha. Mas, do jeito, eu achei que essa cena foi muito boa mesmo. Eu acho que deu um gancho muito foda pros próximos filmes. Com vergonha, caralho. Ele realmente gritou, mas sendo que sorte a nossa, que só tinha mais uma pessoa do lado da gente. É foda. E bem, que rufem os tambores, o nosso veredito é, na minha opinião, muito foda. E na minha opinião, ficou do caralho, com exceções de algumas partes que daria pra mudar sim. Que, por exemplo, já falei, mas vou falar de novo. Como caralhos o Tocha Humana consegue sobreviver no espaço respirando de boa, tá ligado? No filme é apresentado que ele precisa de oxigênio para chamas estarem emanando. E no espaço não tem. Então como caralhos ele conseguiu acompanhar ela? Mas enfim, tirando essa parte, ficou um filme realmente muito massa. Chato, rapaz. Uma nota de 0 a 10, eu daria 9. E eu daria um 8,5. Então se você quer saber se vai assistir o filme ou não, assista, cara. Eu super recomendo. Assista esse filme. De longe, o maior desse ano foi o melhor filme da Marvel que eles fizeram, na minha opinião. E é isso. E bom, esse vídeo vai ser um pouco diferente dos próximos. A gente tentou fazer algo mais transparente, sendo nós mesmos, eu e o Espantalho. E espero que vocês tenham gostado desse tema. Se vocês tiverem gostado, mandem comentários aí se quiserem que a gente analise mais filmes na estreia, ou então quando estiver no cinema por pouco tempo, assim, faça meio que um resumo e a nossa expectativa e realidade entre si. E enfim, muito obrigado por tudo e espero que vocês tenham gostado.